Você ama costurar, quer ganhar dinheiro costurando em casa, mas não sabe nem por onde começar? Então fica comigo porque esse vídeo é para você. Tudo bem com você? O meu nome é Gisele e esse aqui é o Ateliê Mundo do Tutu. E aqui eu quero te dar algumas dicas, mais especificamente 6 dicas, na verdade eu vou te dar 7, tá? E a última é a mais interessante na minha opinião, mas eu quero te dar aqui algumas dicas de como você pode ganhar dinheiro costurando em casa. Sabia que dá para ganhar, né, dinheiro costurando em casa? Muita gente acha que não, até subestima, né, as costureiras que trabalham em casa, pensam tadinhas, né, trabalham em casa, ganham tão mal, faz um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, mas não dá para nada. E gente, não é bem assim, né? A realidade, na verdade, é outra. Trabalhar em casa costurando pode ser muito lucrativo. Você só precisa acertar a mão ali no nicho que você vai trabalhar, nas ofertas que você vai ter, né, nos produtos que você vai produzir. Então, assim, é só uma questão de ajuste, tá? Então, se você é costureira ou pretende ser, talvez você gosta, né, de costurar, mas não sabe o que fazer, como que eu posso transformar esse meu prazer de costurar em uma habilidade, algo que me dê lucro, algo que verdadeiramente me dê dinheiro, né, gente? Porque ninguém vive de hobby. Essa que é a verdade, né? Hobby não paga conta. A gente precisa sim transformar o nosso hobby em algo lucrativo de verdade. Então, eu quero te dar aqui algumas dicas de como você pode fazer isso, tá? Então vamos lá, dica número 1, né? O primeiro nicho que na minha opinião é muito vantajoso. Nós vamos falar aqui de 6 nichos, na verdade eu vou te falar de 7, que eu quero te dar uma dica extra, né? Mas eu quero falar aqui com você de alguns nichos que podem ser muito lucrativos e você pode viver da sua costura se você conseguir aí se ajustar, se adequar bem a esses nichos. Você pode viver realmente da sua costura e eu digo isso por experiência própria porque hoje eu vivo da minha costura, então é um nicho que eu trabalho e que eu consegui me estruturar nele e que realmente hoje é o que paga as minhas contas, né? Então vamos lá. Primeiro nicho super lucrativo que você pode começar, e esse aqui eu já coloquei por primeiro, porque esse nicho tem uma super vantagem que é o baixo investimento. Então você não vai precisar investir praticamente nada. Você só vai precisar ter ali algumas linhas, né, de algumas cores de linhas, né, e alguns poucos materiais que você pode até ir comprando conforme a necessidade. Então ali zíper, botão, né, algumas coisas assim que você vai precisar ter, mas que você pode ir adquirindo conforme surgem os trabalhos também. Qual é esse primeiro nicho que eu estou te falando? É o nicho de reformas de roupas. Você sabia que trabalhar com reformas de roupas pode ser um nicho muito lucrativo? Isso porque o que você vai gastar mais ali é o seu conhecimento, é a sua mão de obra, né? Em material mesmo, você vai gastar um zíper, um botão, né? Enfim, alguma coisa assim. Ou em alguns casos, na maioria, na verdade, somente a linha. Então, assim, o lucro é quase que 100%, né? Porque é o seu conhecimento que é o que custa caro ali, né? No caso da reforma de roupa. Então, é um nicho muito lucrativo. E é uma excelente porta de entrada. Se você não tem muitas máquinas, você não tem muito dinheiro para investir, você não tem, né? Então, você não quer também aprender a fazer algo muito diferente, muito trabalhoso, quer um serviço mais rápido, né? Então, você pode trabalhar com reformas de roupas. Porque é um nicho onde você vai investir basicamente o seu conhecimento técnico em costura, a sua mão de obra. Então é uma excelente porta de entrada. Segundo nicho altamente lucrativo que você pode começar, e nesse nicho você também não precisa investir em materiais. Porém, nesse nicho que eu vou falar agora, talvez não seja para todo mundo, porque nesse nicho você precisa ter máquinas industriais. Então não dá para começar nesse nicho somente com máquina doméstica. Nesse nicho é necessário você investir em máquinas industriais, tá?
qual que é esse nicho, né? Eu tô falando da facção, costura por facção. Então, quando você é uma costureira de facção, você recebe já os materiais cortados, muitas vezes, na maioria das vezes, né? As peças já vêm cortadas e você vai apenas costurar, juntar tudo ali, né, na costura. Só que tem que ser máquina industrial, porque você vai costurar para grandes empresas, então essas empresas precisam de um acabamento profissional também. Elas não vão aceitar acabamento com máquinas domésticas. Então você precisa investir em máquinas industriais caso você queira começar nesse nicho. Esse nicho tem uma vantagem e uma desvantagem, tá? Na minha opinião. A vantagem é que você sempre tem demanda, você sempre vai ter costura ali para você fazer, nunca vai ficar parada, né? Se você for uma boa costureira de facção, você nunca vai ficar sem serviço, sempre vai ter ali empresas te contratando. O lado ruim é que geralmente essas empresas não estão dispostas a pagar muito, então você precisa produzir em quantidade. Então, se você é muito ágil, produz bastante peças, para você vai ser um bom nicho. Mas se você já é uma pessoa mais detalhista, mais assim, lenta um pouco na costura, né? Que é o meu caso, eu sou mais assim, eu demoro um pouco mais para costurar. Embora eu faça as minhas peças rápido, eu costuro um pouco mais assim, prestando muita atenção em cada detalhe, refaço de novo, né? E se precisar, refaço pela terceira vez até ficar bom, né, como eu quero. Então eu sou uma pessoa muito detalhista, perfeccionista também. Então para mim já não funciona muito bem, né? Se eu tiver que trabalhar, produzir em quantidade para ganhar, para mim já não funciona. Mas eu sei que tem muita gente que funciona muito bem assim. Então talvez esse nicho seja para você. Terceiro nicho altamente lucrativo que você pode costurar na sua casa são os itens para casa, né? Itens de casa vende o ano inteiro, vende muito bem, principalmente, lógico, né? Datas comemorativas como Natal e tudo mais, mas vende bem o ano inteiro, porque as pessoas dão de presente, as pessoas dão de chá de panela, as pessoas, quando vão casar, fazem o seu enxoval de casa. Então, assim, vende bem o ano inteiro. E é um ótimo nicho para você começar. E nesse nicho, você pode começar tendo apenas uma máquina doméstica. Não precisa ter máquina industrial. Então, para você que quer começar, uma porta de entrada aí com máquina doméstica, você consegue começar nesse nicho e ganhar muito bem. Esse nicho, ele é muito amplo, tem muita coisa que você pode produzir, você pode formar kits, então você pode fazer capas de almofada, você pode fazer capa de sofá, você pode fazer pano de prato, cortina, organizadores para casa, necessaire. Então tem muita coisa, você pode fazer muita coisa mesmo. E aí você pode montar kits ali da mesma estampa, usando o mesmo bordado, se você tiver uma bordadeira. Senão você pode também fazer com DTF, você pode usar outras técnicas, agregar outras técnicas junto. Então é muito legal. Você pode produzir muitas coisas, muitas peças lindas, pode vender tanto para família como para amigos, pode vender na internet, pode vender também em feiras da sua cidade. Então, assim, é muito amplo, né? Você pode produzir muita coisa diferente, pode começar com uma máquina doméstica, como eu já falei. Então, assim, é um nicho muito legal para quem quer começar e quer ficar mesmo nesse nicho, quer se especializar nesse nicho, né? Não é só uma porta de entrada, mas você pode realmente se especializar nele e se tornar uma referência nesse nicho. O lado bom desse nicho é que tem demanda o ano inteiro, você pode começar com uma máquina doméstica, o seu investimento não vai ser muito alto e é um nicho muito lucrativo. Então, se você não sabe por onde começar, né, esse nicho é uma excelente ideia para você. Quarta sugestão de nicho super lucrativo para você costurar em casa. E esse é um nicho de maternidade. Gente, o nicho de maternidade, na minha opinião, assim, é um dos nichos que mais tem demanda. Claro que o nicho que eu falei anteriormente de moda casa, né, também tem muita demanda, mas o nicho de maternidade, na minha opinião, tem mais ainda, porque a gente tira, né, da casa para comprar para o filho, certo? Então, quem é mãe sabe, você vai priorizar o seu filho, você vai sempre querer comprar o melhor, dar o melhor para ele. Então,
né, se você comparar, ao invés de comprar um pano de prato, você vai comprar uma toalhinha de boca para o seu filho, certo? Então, o nicho de maternidade é um nicho que, assim, vende o ano inteiro, tem sempre demanda, porque nasce criança toda hora, né? Então, tem muita demanda. Você pode vender pela internet, pode vender em feira, pode vender para família, para amigos. Sempre tem uma grávida que você conhece, né, que está montando o enxoval do seu bebê. Então, assim, tem muita demanda e você pode produzir muitas peças diferentes, muita coisa mesmo. Por exemplo, bolsa de maternidade, fraldinha de boca, aqueles saquinhos organizadores, né, para maternidade, porta-fralda, ninho, bolsas de maternidade, nécessaire para a mamãe. Então, assim, tem muita coisa que você pode produzir nesse nicho e ele é um nicho que, assim, tem demanda o ano inteiro. Eu vou até confessar para vocês, na época da pandemia, quando nós enfrentamos a pandemia, eu, por um momento, né, não tinha mais figurinos, não tinha apresentação de dança, não tinha espetáculo, não tinha ninguém encomendando figurino. O que eu fui fazer? Eu migrei para o nicho de maternidade. Naqueles 2 anos ali, eu produzi caderneta, daquelas porta-caderneta, produzi fraldinhas, toalhinhas bordadas, produzi aqueles saquinhos de maternidade. Então, eu migrei para esse nicho, por quê? Porque embora estivesse tudo fechado, as crianças continuavam nascendo, então os enxovais continuavam sendo feitos. Fiz muita nécessaire para maternidade, bolsas de maternidade, fiz muita coisa nessa época para o nicho de maternidade. E foi assim que eu consegui, né, manter o meu ateliê de pé, mesmo em meio àquela crise toda, né? Então, é um nicho que funciona, é um nicho que tem demanda, que você pode se especializar. E é um nicho que você não precisa ter máquina industrial. Você pode fazer somente com máquina doméstica e tá tudo certo, funciona muito bem. Todas as peças você consegue produzir somente com a máquina doméstica. Então também é um ótimo nicho para você costurar e ganhar muito dinheiro trabalhando na sua casa. Quinto nicho super lucrativo para você ganhar dinheiro costurando em casa são os vestidos de festa. Você não precisa de muito para começar a costurar vestidos de festa. O que você vai precisar basicamente é de conhecimento. Então, para vestido de festa, talvez você precise se especializar um pouco mais, estudar um pouco mais sobre costura, aprender algumas técnicas, acabamentos especiais, acabamentos para deixar a sua peça perfeita e impecável. E aprender também um pouco sobre modelagem, para você conseguir fazer os vestidos sob medida. Claro que não é necessário você fazer ele sob medida. Você pode construir a sua marca com um tamanho padrão, mas o sob medida sempre é mais lucrativo, né? Então, se você quiser ganhar um pouco mais, aí você investe num conhecimento para modelagem, para você fazer os seus vestidos sob medida, e aí você vai ver que o faturamento vai lá em cima, né? Porque o sob medida sempre é mais caro. Mas os vestidos de festa também são peças que saem bem o ano inteiro e que você pode ter uma alta lucratividade o ano todo. E são vestidos que estão sempre em alta, né? Sempre tem gente procurando, porque tem formatura, tem casamento, tem festas. Então, assim, sempre tem demanda, né? Então, é um nicho que você pode entrar sem medo de ser feliz, porque vai ter procura, vai ter demanda para você o ano inteiro. Sexto nicho que é altamente lucrativo e que você pode costurar na sua casa são os uniformes. Uniformes, isso mesmo, gente. Uniforme é uma coisa que vende muito. E é claro que tem épocas do ano que você vai vender muito mais e tem épocas do ano que você vai vender um pouco menos. Mas nessas épocas que são mais fracas, você vai produzir estoque para essas épocas que você vai rachar de vender, que você não vai dar nem conta de tanta demanda. Porque o uniforme, gente, é uma coisa que vende muito, vende sempre, tá vendendo. Quando a gente fala em uniforme, não pense apenas em uniforme escolar, né? Porque as grandes empresas, elas também precisam de uniformes e você pode entrar aí. Então, assim, uniforme é um nicho muito amplo, né? Para várias empresas, vários tipos de peças.
Pode ser camisa polo, pode ser camiseta, pode ser jaleco para hospital, pode ser até mesmo roupas hospitalares, né? Uniformes ali que os enfermeiros, os técnicos usam dentro do hospital. Então, assim, tem muita coisa que você pode produzir quando você pensa em uniforme. Então, é um nicho muito lucrativo, você pode produzir da sua casa. Porém, nesse nicho, você provavelmente, né, com certeza, na verdade, você vai precisar de máquinas industriais. Então, você precisa estar disposta também a investir um pouco aí no seu maquinário. Mas é um nicho muito lucrativo e que você com certeza não vai ficar sem pedido. E o sétimo nicho altamente lucrativo, que é um bônus para você nesse vídeo aqui, é o nicho de figurinos de balé, que é o nicho que eu estou trabalhando, que eu estou inserida já desde 2012, trabalho com esse nicho, então esse nicho eu posso te falar com muita propriedade que é altamente lucrativo e que se você se especializar nesse nicho, você vai com certeza ter assim muitos pedidos, porque a demanda é muito grande, a demanda de pedidos de uniformes de balé é muito grande, mas a de figurinos é maior ainda, então todo ano a gente tem muitos pedidos de figurinos de balé e na verdade aqui no ateliê eu não dou conta de atender tudo e eu acabo até passando pedidos para as minhas alunas porque é muita demanda mesmo. Porém, o nicho de balé, ele é um nicho muito específico. Então, é para pessoas que são mais detalhistas, que gostam mais daquele detalhezinho, aquela costurinha ali à mão, aquele detalhe, colar uma pedrinha. São peças mais elaboradas, então peças que demandam mais tempo. Então tem tudo isso para você analisar, para você ver se esse nicho é também para você ou não, né? Eu dei aqui vários exemplos de vários nichos que produzem peças mais rápidas, mas o nicho de figurinos de balé é um nicho maravilhoso para você trabalhar. É um nicho que você pode, assim, começar com a máquina doméstica, tá? Não é necessário você já ter a máquina industrial para começo, mas para comercializar suas peças, eu sugiro de verdade que você invista pelo menos em uma overlock, e aí o acabamento de rebater o elástico pode ser com a zigue-zague ou até mesmo agulha dupla na máquina doméstica. Mas a overlock, ela é meio que essencial, a gente usa muito ela, né? Claro que se você não tem a overlock, você pode sim começar fazendo tudo com a zigue-zague. Só que o acabamento não fica 100%, né? Não fica aquele acabamento de loja, né? Aquele acabamento profissional. Mas dá para começar sim, e aí depois você investe numa overlock para você ter o seu acabamento profissional. E, gente, é um nicho muito lucrativo mesmo, de verdade. Dá para você ganhar muito bem por mês fazendo figurinos de balé. E foi justamente no nicho de balé que eu me especializei, que eu desenvolvi as minhas técnicas. Eu trabalho com isso desde 2012, então desenvolvi de lá para cá as minhas técnicas e de alguns anos para cá, desde 2024 mais exatamente, né? Mais precisamente, lancei o meu curso Método Tutu Lucrativo, onde eu ensino as meninas a fazerem figurinos de balé. Desenvolvi também vários moldes, então eu tenho várias coisas que podem te ajudar a começar nesse nicho de balé. E se você tem interesse em fazer parte desse nicho de balé, de figurinos, de dança, então entra nos links aqui abaixo que eu deixei na descrição para você conhecer um pouco mais dos meus cursos e também das minhas modelagens que facilitam muito a nossa vida e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, como você viu, não existe só uma forma de ganhar dinheiro costurando em casa. Eu aqui te listei várias formas, te dei várias ideias e eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. O grande segredo, na minha opinião, é escolher um desses nichos, escolhe uma dessas formas que eu te mostrei aqui, se especialize nela, se aprofunde nela no conhecimento, se torne uma referência nesse nicho que você escolheu e aí sim você vai se tornando uma referência, você vai conseguir crescer, vai conseguir trazer as suas clientes, vai conquistando clientes novas, as novas vão indicando para outras e assim você vai construindo ali a sua cartela de clientes e com certeza vai ser sucesso. Né? Eu tenho certeza disso, que você vai crescer, porque é possível sim ganhar dinheiro, viver da sua costura, do seu trabalho em casa, tá? É possível sim.
Então eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, tenha aberto seus olhos, tenha te dado ideias. Então eu espero muito, muito de verdade que esse vídeo tenha feito a diferença no seu dia. E se você gostou desse vídeo, já deixa pra mim o seu like, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações e comenta aqui embaixo pra mim. Qual desses nichos te chama mais atenção? Qual desses nichos você já trabalha ou pretende começar a trabalhar? Eu quero muito te conhecer melhor e vai ser muito legal saber qual nicho você faz parte. Então eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!